Porque o Danilo Lavieri chegou ontem aqui, falou que o Palmeiras ia atropelar, que não tinha outra forma diante desse jogo, e foi o que aconteceu. 4-0, 3 gols só no primeiro tempo, e agora joga quarta-feira no Allianz Parque, Danilo, só para cumprir tabela, então já tá com um pezinho ali na semifinal da Libertadores. Não, um pezinho não, Luísa. Tá os dois pezinhos, o corpo inteiro, na linha de impedimento do VAR já tá tudo, já passou. Não tem como. 4-0 e outra. Dá pro Palmeiras até jogar com o time titular contra o Vasco e poupar na quarta-feira contra o Pereira, para de repente dar um sustinho no Botafogo, no Brasileirão. O Palmeiras ontem mostrou a diferença que tem mesmo. É que ontem eu brinquei, né? Falei, vai atropelar, porque a diferença no papel era muito grande, né? Diferença de investimento. Como eu falei, o Pereira não tem lugar para treinar. O Pereira treina no estádio que é o estádio lá do governo. Ele treina no mesmo estádio que joga. Eu brinquei, até o site estava em construção. Os caras estavam ali, passaram no Del Valle, eles têm um mérito por ter chegado até ali, mas se você parar para ver, é muita diferença mesmo. E aí o Palmeiras conseguiu transformar na realidade essa diferença que a gente vê no papel. Muitas vezes, né, a gente vê da diferença no papel diferenças gigantes. A gente viu, por exemplo, nesta Libertadores mesmo. O Flamengo pegou Alcas, Nublense, times que a gente imaginava que ia ser 6, 7, e o Flamengo sofreu. O próprio Del Valle, que passou e foi eliminado pelo Pereira, o Del Valle passou num grupo que tinha o Corinthians, com direito a uma vitória por 3-0, e o Del Valle também, no começo do ano, ganhou do Flamengo na Recopa Sul-Americana. Isso para não falar que o Del Valle também foi campeão em cima do São Paulo na Sul-Americana do ano passado. Então, assim, é aquela história. Muitas vezes no papel a gente vê diferenças grandes, mas qual que é o mérito desse Palmeiras do Abel? O mérito desse Palmeiras do Abel é que ele pega essas diferenças e transforma na realidade mesmo. Não é que, uma folha salarial 10 vezes maior, o centro de treinamento. Não, ele vai lá e faz essa diferença ser vista em campo. E foi ontem. Ontem o Palmeiras fez 4-0, poderia ter feito mais. Realmente, assim, foi um atropelo. Foi uma exibição de gala do Palmeiras desde o começo do jogo. No segundo tempo ainda segurou um pouquinho, mas assim, não tem a menor dúvida, o Palmeiras já está na semifinal, a quarta semifinal consecutiva, né? A quarta semifinal consecutiva, porque teve o título contra o Santos, o título contra o Flamengo, a eliminação contra o Atlético Paranaense e agora mais uma semifinal. Realmente é um feito e tanto para esse Palmeiras. Um feito assim de deixar os rivais bem incomodados. Muito, muito bom o jogo do Palmeiras ontem. Palmeiras atropelou. Aliás, muito obrigado, Juca Kfouri. Quem não viu ainda, dá uma olhada. Juca Kfouri criou um romance em cima da história do Palmeiras ter atropelado. Ele que não quis acreditar, assim como a Luísa, assim como ontem o Tirone, assim como todo mundo aqui no All Sport está querendo me perseguir. Ninguém queria acreditar. Mas, ó, o Palmeiras foi lá e mostrou que eu estava certo. Ai, meu Deus do céu. Tem alguém aqui também valorizando você? Quem falou que quando o Palmeiras ganha você fica sexy, Danilo? Alguém disse isso aqui por aqui, já perdi o nome da pessoa. Gente, Mas mais sexy, né? Danilo é um homem bonito e suficientemente sexy. É que o Palmeiras também escalou na história. Não, gente, para, porque a autoestima desse menino ela já é um pouquinho alta, sabe? Então chega, chega, chega. Vamos falar do Palmeiras, só do Palmeiras que chega, pode chegar, né? Está muito perto de chegar à quarta semifinal seguida. Um feito histórico. O PVC trouxe a informação que só o Santos de Pelé conseguiu isso, então é muita coisa. Agora, me realmente chama atenção a força mental desse time, que mesmo diante de um adversário mais frágil, não baixa a guarda, né? Não arreda o pé, vai para cima, faz o que tem que fazer e atropelou. O adversário era fraco ou foi o Palmeiras que tornou essa missão um pouco mais tranquila? Então, é as duas coisas, né? Eu acho que o Danilo mata a charada quando ele fala que o Palmeiras faz o que tem que fazer para tornar a realidade real, né? De ser muito superior àquele time que é inferior a ele. Então, não tem muito susto com esse time do Palmeiras, né? Eu gosto sempre de lembrar o seguinte: quando o Abel foi contratado para vir para cá, ele estava lá na Grécia, né? Teve 2 dias para chegar no Brasil. Ele nem passou na casa dele, ele veio da Grécia para cá. Ele não conhecia o time do Palmeiras. Ele usou essas 48 horas, reuniu aí a equipe dele, né, que é basicamente essa que está aqui no Brasil com ele, pediu uma foto, o nome, a posição e as características de cada jogador que ele ia encontrar quando ele chegasse ao Brasil.
Ele chegou lá no Palmeiras dando oi nominalmente a cada um e sabendo exatamente quem era quem. É muito trabalho, é muito estudo, é muita entrega, é muita dedicação. Não, o Abel não faz um jogo como esse, mesmo contra o Deportivo Pereira, sem estudar o adversário minuciosamente. Não foi por um acaso que ele colocou Marcos Rocha e o Mike na mesma linha do campo. Ele estudou o Pereira como se o Pereira fosse o Chelsea. Não é, ele não leva ninguém. Os americanos têm uma expressão que a gente não tem muito aqui, que ele é o take for granted dos americanos. Ele não, nada para ele tá ganho, nada para ele tá dado. Tem o estudo, tem o trabalho, qualquer time que ele vai enfrentar, sabe exatamente quem são os rivais, como eles jogam, quais são as variações táticas. Então, assim, é óbvio que o Abel tem esse time do Palmeiras na mão. Ele sabe exatamente o que fazer, quem tirar, quem colocar, quando colocar, quem está descansado, quem está cansado. Como o Dudu, vamos tirar o Dudu da ponta, já não está mais rendendo ali, vamos colocar ele mais para o meio. Coloca lá o Mike na ponta. São muitas opções de alguém que conhece profundamente o time e que não tenta fazer o time jogar como ele gostaria que jogasse. Quando ele estuda as características dos jogadores do Palmeiras, ele monta um time ele sabe os ingredientes que ele tem e aí ele vai pensar no prato que ele vai fazer. Então é tudo muito na ponta do lápis, sabe? É muito sério, é muita disciplina. É um tipo de trabalho que aqui a gente valorizava técnicos como o Joel Santana. Toma aí, joga, vamos entrar no campo, vamos motivar no vestiário, aquelas preleções e joga. Não, o Abel não é exatamente assim. E a gente está vendo o que acontece quando você mistura esse tipo de compromisso com a qualidade dos jogadores brasileiros. Assim, quem não queria o Rony no time, gente? Quem não queria um jogador como o Rony no time? Eu fui daquelas que aplaudiu a convocação do Rony para a seleção. Eu queria o Rony no meu time. É um jogador de tanta entrega, é um jogador que faz tudo que o técnico pede, ele não para de correr. Os gols do Palmeiras foram saindo porque o Rony é chato, ele não desiste de nenhuma bola. Então, assim, é muita coisa junta, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, o Abel fez muito com pouco, depois ele fez mais com menos, e ele continua fazendo com pouco. Uma hora ele vai gritar, e ele vai falar, olha, eu preciso de mais aqui, como ele falou ontem, né? Eu não faço mágica. Tem feito, né? O que ele disse nem está de acordo com o que a gente está vendo. Ele tem feito. Então, assim, o Palmeiras é um time a ser batido. Eu fiquei vendo ontem, quando aos 4 minutos, o goleiro do Deportivo Pereira foi tentar pegar uma bola com a mão fora da grande área, como se ele estivesse numa disputa dentro da pequena área, eu mudei para ver Boca e Racing, porque eu sabia que ia ser, como o Danilo falou, e também porque eu acredito no Danilo, uma goleada.